dias, sou missionário César Roberto, que é o segundo vídeo, né? As mentiras do Augusto Nicodemos, né? Aqui vamos corrigir. Dois Tiago, né? E um José. Judas, ó. O texto distorcido para tentar acusar Maria que teve outros filhos e filhas, tal, etc. Que já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu citei 3 Tiago, não. É 2 Tiago, o Tiago maior e o Tiago menor. Em Atos Apóstolos ali, Herodes mata um Tiago. E Atos Apóstolos 15 ali, Tiago, bispo de Jerusalém. Que interessante. Aqui a Bíblia deixa bem claro que um é filho de Zebedeu e outro filho de Alfeu. E esse José aqui, Augusto Nicodemos, também dá para saber quem é filho, não é filho de Maria. Mateus 27, 55. Ó. Arrumando minha fala lá no outro vídeo, né? Que eu não vou fazer outro vídeo, né? Refutando, não vou perder tempo refutando esses caras aí, não. É para nós em católica ter os versículos bíblicos para a gente entender, entendeu? A gente não cai nessa faixa desse protestantismo aí, ó. Mateus 27, 56. Entre elas se achava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, ó. E a mãe dos filhos de Zebedeu, ó. Simples entender isso. Agora vamos voltar aqui na reflexão, na mentira e na cara lavada desses pastores mentirosos, né? Tinha filhos e quando casa com Maria, ele traz os filhos para o casamento. Tudo isso para negar. Olha, ele está falando que a igreja ensina que José, ele era viúvo, José teve filhos e quando ele se casa com Maria, ele traz os filhos. Aonde que a igreja ensina isso? Quem ensina isso é os protestantes, principalmente aquele doutor Rodrigo Silva, né? Que estas pessoas eram irmãos carnais de Jesus, por parte de mãe, né? Por parte de mãe. Porque o pai de Jesus era Deus, mas o pai dos irmãos dele era José. Para não admitir isso, a Igreja Católica vai dizer que a palavra adelphos, que significa irmão, ela pode significar parente. Eu não tenho dúvida, a palavra adelphos às vezes significa parente, o contexto vai dizer. Mas qual é o contexto, qual é o sentido mais óbvio da palavra aqui? Não estão aqui entre nós os seus irmãos, vem o nome dos 4 e das irmãs que não são nomeadas aqui. Então, mas de onde vem seus irmãos, suas irmãs? Mas não fala que é filho de Maria com José. Só fala Jesus, filho de Maria. Não fala, os irmãos Tiago, José, Tiago, José e as suas irmãs não vivem aqui entre nós também? Não fala filho de Maria com José. E tanto que você é mentiroso, em Mateus, olha, Mateus 2, 13 e 14, a fuga para o Egito. Cadê os filhos do casamento de José? Não tem, ó. Mateus 2, 13, ó. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que tivesse, porque Herodes vai procurar o menino para matar. Cadê os irmãos? Que interessante. Os caras querem negar que não tem na Bíblia. Os caras querem provar com os seus próprios argumentos, com suas próprias palavras, sem argumento na Escritura. E o texto, se você for catar em Mateus também fala. Mateus. Olha só. Né? 55, ó. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde ele vem? Pois tudo isso, ó. Não cita filho de Maria com José. Aqui você já cata mentira, a invenção
da cabeça desses protestantes, desses falsos doutores, desses falsos mestres, com sua própria interpretação pessoal, colocando coisa que não tem na Escritura. Não é o lema da Reforma Protestante, que você fala, tem vários vídeos seus aí falando, é só sola Escritura, sola fé e sola graça. Então, se é sola Escritura, vamos seguir só a sola Escritura. Aqui, ó, não fala. Esse Tiago a gente sabemos. Tem 2 Tiago. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. E esse José também, Mateus 27, 55 e 56. Sabemos quem é sua mãe, quem é seu pai, etc. Mas, em 1 Coríntios, olha só que interessante. Se você for catar a pé da letra que esse pastor está falando, então Maria deu à luz a mais de 500 irmãos. Jesus teve mais de 500 irmãos. Maria com José teve mais de 500 filhos. Aqui, ó. 1 Coríntios 15, ó. 5. Apareceu a Cefa, em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive. E alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago, ó. Em seguida a todos os apóstolos. Tiago, ó. Interessante. Você está vendo? Você está entendendo? Não tem argumento. Não tem como se provar. Isso significa que depois que Maria deu à luz a Jesus, ela continuou a ter normalmente uma vida de casada com o seu esposo José. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é convosco. Até a tradução está distorcida. Perturbaram, distorceram também até a tradução original. Então Maria, ela era muito agraciada porque ela foi alvo do favor de Deus. Foi alvo do favor de Deus. Como todos os crentes são alvo do favor de Deus. No caso de Maria, é porque ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Infelizmente, a Igreja Católica, ela seguiu aqui a tradução da Vulgata Latina desse texto, onde em vez de dizer alegra-te muito favorecida, a Vulgata Latina traduziu como Ave gratia plena, salve cheia de graça, que compõe o Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Isso está baseado na Vulgata, que é manuscrito do original. Entendeu? Lucas 1, 28. Entrando o anjo, disse: ave cheia de graça, não agraciada. Tem Bíblia protestante que o anjo entra e dá uma saudação, a paz do Senhor, Maria. Depende da tradução protestante. Aqui, ó. Entrando o anjo, disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Os caras, ele distorceu, colocou, tirou a ave cheia de graça, colocou agraciada, outro, nem sei mais, tem várias traduções, tantas distorções, que é original, né? Para tentar distorcer, para tentar tirar esse título de cheia de graça, né? Mas se você for para os manuscritos original, tá de acordo. Aqui você já dá para ver, já dá para se entender que ele está colocando palavras suas, saindo do contexto escritura e colocando que não existe. Que interessante. Que é uma tradução distorcida do grego aqui. O grego significa simplesmente favorecida. Mas aí a ideia de que ela está cheia de graça. Era uma pessoa em que a graça de Deus habitava plenamente. Isso já tem como objetivo elevar Maria mais do que outras pessoas. E só que aqui... Por que o anjo... Agora você é um incrédulo mesmo, agora que eu vi, cara. Por que ela é cheia de graça? Porque o anjo dá a saudação a ela cheia de graça. Por quê? Vou te mostrar porque ela é toda cheia, plena de graça, bem-aventurada. Por quê, ó? Lucas, eu acho que não tem na sua Bíblia esse texto. 1,35.
Respondeu o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo é quem? Deus. Por isso que Maria é cheia, plena de graça, porque o Espírito Santo pousou sobre ela. E a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Ó. A presença de Deus na presença dela. O Altíssimo. Por isso que ela é toda bem-aventurada, toda cheia de graça. Porque o próprio Deus está sobre a sua vida, através da sombra. Em Atos Apóstolos 5:15, a sombra, quando Pedro passava ao menos, sua sombra curava. Por isso, este santo, que nasce de ti, será chamado Filho de Deus. Por isso que o anjo dá a ela, Augusto, esse título de ave cheia de graça. Porque quem está sobre ela? O Espírito Santo, a sombra do Altíssimo e Jesus Cristo no seu ventre. A primeira que comungou a nova arca da aliança. Que interessante. Por isso que o anjo vem, o saúda ela com a saudação, não de uma mulher comum, não de uma mulher qualquer, mas uma saudação de rainha, porque ela está dando a luz ao rei dos reis, senhores e senhores, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o rei. Maria é descendência de Davi. José é descendente de Davi. Interessante. Por isso que o anjo entra e saúda ela. Olha a visão celestial do anjo. Quem é você? Se o anjo deu essa saudação a ela, quem é você para negar isso? E ainda mais, se você catar ainda mais, João Batista é impactado, cheio do Espírito Santo, por causa da presença dessa mulher, cheia de graça, cheia da virtude do Espírito Santo e da presença de Deus no seu ventre, e a sombra do Altíssimo sobre a sua vida. E Santa Isabel dá um culto de honra ainda, porque Santa Isabel, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, que é o próprio Deus, declara: de onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor. Olha só que interessante. Olha os títulos. Quem é você? Engraçado, por que você não vai debater com católico? Vai lá debater com o padre Luiz Toro, vai debater lá com pessoas que conhecem realmente, biblicamente. E ela é favorecida exatamente porque Deus a escolheu. Não é que ela era cheia de uma graça especial da parte de Deus, simplesmente significa que Deus a escolheu para ser a mãe do seu filho. É interessante que Jesus... Viu como que... Eu vou encerrar aqui já, pelo amor de Deus. Viu como esses caras, eles manobram a escritura ao seu favor? Totalmente distorcido, totalmente saindo da tradição, do magistério e da visão da igreja, que a igreja é encarregada de anunciar a verdade. Efésios 3:10, a divina universidade divina será conhecida pela igreja, não por esses caras. Tanto que ela não é mulher comum, ela é uma mulher cheia do Espírito Santo, tanto que ela estava ali em Atos dos Apóstolos 1:14. Ela não precisava do paráclito, ela é cheia do Espírito Santo, orando junto com a igreja, orando junto com os seus filhos apóstolos. Aqui, ó. Atos Apóstolos 1:14. Todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e o irmão deles. Ó. Não fala filho de Maria, irmão de Jesus. Quer dizer, quem são esses irmãos? Se você cata aqui, João 20:17, ó. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai aos meus irmãos e dizei-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ó. Maria Madalena, vai e diz aos meus irmãos quem é que eu ressuscitei. Que interessante. E aqui, o discípulo amado leva para sua casa. Se torna mãe de João e mãe dos demais apóstolos. Não tem como se fugir disso.
Evidência bíblica. Porque você não mostra nada na Bíblia. Você fica pá, 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 e não mostra nada. Os versículos que você mostra também não provam nada. Aqui, ó. João 1:27. Depois disso, o discípulo... Não, 26, ó. Quando Jesus viu sua mãe, viu sua mãe, e perto dela o discípulo, ó, que amava e disse a sua mãe. Olha só. Citando. Quando Jesus viu a sua mãe e viu o seu discípulo, olha que Jesus fala para Maria, ó. Mulher. Sua mãe. Quando viu sua mãe, falou, mulher. Quem é a mulher? Gênesis 3:15, João 12, Apocalipse 12:1. Isaías 7:14. Então, Augusto, joga a Bíblia fora, porque a Bíblia tem evidência concretamente que você é mentiroso. Adianta que estudar tanto teologia, filosofia e ser um herege. Interessante, né? Eis aí teu filho, ó. Depois disso, ó, mulher, eis aí teu filho, ó, para deixar bem claro quem é a mulher e quem é a sua mãe. Depois disso, o discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou para a sua casa. Interessante. Interessante. Cadê os filhos? Cadê as filhas? Cadê as irmãs? Cadê os filhos que teve com José? Que o discípulo levou ela para sua casa se ela teve outros filhos e filhas? Está entendendo? A visão, biblicamente falando, interessante, né? É mais um fanfarrão. Que interessante. Poderia mostrar mais ali, porque ele não vai mostrar versículo bíblico. O meu foco, a minha intenção é que ele mostre o versículo bíblico. Mas não vai mostrar. Vai falar que Maria é pecadora, que Jesus teve outros filhos, que José conheceu Maria, piriri, parará, como disse lá Malafaia. Não prova nada. Porque vai ficar dando volta, vai dando volta, vai dando volta. E não explica nada. E o povo não acaba não entendendo nada. Nossa, que homem conhecedor. Não mostrou nada, não provou nada, porque o povo se perde por falta de conhecimento, porque o povo está sendo enganado, porque o povo não quer ter conhecimento. O povo quer ter esse tipo de conhecimento errado, não conhecimento certo, que vem do mais certo da tradição. Se você for pesquisar, Patrícia, todos os pais apostólicos falam que Maria é sempre virgem, sem pecado, preservada da corrupção de Adão e Eva, porque Maria é a nova Eva. Que interessante. E Cristo é o novo Adão. Os caras querem o quê? O foco dos caras, de todos esses protestantes, todos, eles são unidos em uma coisa. Até essas igrejinhas fundo de quintal protestante. Pregar contra a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno, a outra tradição, as portas do Hades, jamais prevalecerão contra a igreja. Sim, a igreja católica vai ficar pequena. Muitas pessoas vão abandonar a igreja católica para seguir protestantismo, esse evangelho fácil, das portas largas, Mateus 7, 13, 14. Como diz lá em Isaías 53, a igreja de Cristo vai ficar igual ao seu fundador. Mas quem ama essa igreja vai morrer e dar a vida por essa igreja. O coração vai arder, a alma vai pegar fogo, mas você não vai sair dessa igreja. Você vai ver padre herege, pessoas hereges, pessoas que querem se aparecer. Vão surgir padres que vão pegar a teologia da libertação, vão surgir papas corruptos, etc. Por quê? O Satanás não consegue prevalecer contra a igreja. Ele vai fazer o quê? Colocar hereges dentro da igreja. Formar hereges de padres, formar pessoas leigos hereges dentro da igreja. Por quê? Para mostrar para a sociedade que a igreja católica se corrompeu, se contaminou. Mas não, a igreja é santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Mas santa é repreensível, porque o fundador é santo e a esposa é santa. Efésios 5, 25 até o 27. Você está entendendo? Por isso que está esse evangelho totalmente bagunçado. Esses padres aí feitos as coxas.
Porque é profético. As visões de Nossa Senhora já falam. Muitos sacerdotes vão se corromper mesmo. Vão trazer coisas do mundo, coisas que não tem nada a ver com a Escritura. Mas tem que, se a gente manter a integridade e fundamento dos apóstolos, a gente não vamos se desviar. Porque os caras vão querer sair desse fundamento dos apóstolos. Se não seguir o que os apóstolos pregaram. Aí você já vê quem é padre sério e quem é padre feito às coxas. Tem que seguir o fundamento. Amar a igreja. Defender a igreja. Tito 9 tem que combater aquele que contradiz a heresia da Santa Igreja. Por isso que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós católicos temos que perseverar nessa doutrina que vem dos apóstolos. Não doutrina protestante, não doutrina de Augusto Nicodemo, não doutrina de universal, não. Doutrina, fundamento dos apóstolos. Salve Maria, sua missionária.